Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre aristotelismo medieval à escolástica. Na aula de hoje, nós iremos abordar o período da consolidação da filosofia cristã, iniciado lá na patrística, não é? Que é denominado de a escolástica. Então, questões importantes, nomes importantes desse período serão abordados nesta aula e uma questão bastante ampla, que será um desdobramento dessa aula, será abordado na próxima aula, que é a questão da existência de Deus. Tão grande a magnitude deste tema em face das temáticas, das questões e problemáticas abordadas na filosofia medieval. Tome nota das suas dúvidas, tenha à mão os seus objetos pessoais, o seu material didático e vamos lá para este importante período da história da filosofia medieval. Aristotelismo medieval à escolástica. Muito bem, então, de posse do seu material didático, vamos lá para a página 12. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 7, módulo 3, não é? Pois bem, enquanto a visão platônico-agostiniana se impôs sobre a patrística, então essa matriz de pensamento tornou-se dominante no cristianismo ocidental, né? E, então nós temos aí um acontecimento, digamos assim, importante na história da filosofia. Nesse período, as obras aristotélicas tornaram-se praticamente desconhecidas na Europa Ocidental. Por ocasião da expansão muçulmana ou expansão árabe na Península Ibérica, a partir do século VI da era cristã, nós então temos a introdução na Península Ibérica, não é, islâmica, das obras de Aristóteles traduzidas do grego para o árabe, não é? Introduzidos então na Europa. Então, os europeus começam a entrar em contato com as obras aristotélicas a partir das traduções feitas dessas obras em árabe para o latim, não é? Mas um outro acontecimento também que vai influenciar o nascimento da escolástica é justamente a formação do Império Carolíngio, não é? Porque a escolástica ela vai começar a se desenvolver nos séculos 8 e 9. Então, enquanto nós temos a expansão muçulmana no Oriente Médio, partes da Europa Oriental, norte da África e Península Ibérica, nós temos no restante da Europa continental a formação do Império Carolíngio, não é? Cuja consolidação se deu no reinado de Carlos Magno, que foi coroado no Natal do ano 800, imperador do Ocidente pelo Papa Leão III. Então, no reinado desse imperador, dos francos, há uma revalorização da educação e da cultura greco-romanas. Escolas são criadas, palácios, mosteiros e igrejas são construídos e o ensino é estimulado. E antigos métodos de ensino, vamos dizer assim, foram retomados, como por exemplo o caso do trivium, que é o estudo da gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, o estudo da geometria, aritmética, astronomia e música, que tiveram seu auge na civilização helenística. Então, o ensino do trivium e do quadrivium vão fazer parte, vamos dizer assim, do que nós chamamos de
renascimento carolíngio, não é? Quando nós temos aí o embrião, não é? A gênese do que se tornou a escolástica e também as universidades, as primeiras universidades do mundo ocidental. Então, no campo social, tivemos o comércio e o artesanato sendo desenvolvidos, né? Juntamente com as corporações de ofício, que também se consolidam e vão ter como consequência a expansão das cidades. Então, no século X, surgem as primeiras universidades, certo? E essas universidades, elas vão inaugurar uma nova era, elas vão inaugurar uma era em que o debate de ideias se revigora e a contestação do status quo vai esboçar as primeiras manifestações, não é? Apesar do caráter laico desse novo cenário, a teologia cristã ainda está no topo, baseada na conciliação entre fé e razão. E lembremos que essa tendência se originou lá no início da patrística, certo? E se consolidou no passar do tempo. Então esse estado de coisas começa a mudar no século XIII, quando novos atores entram em cena trazendo outras concepções. Então, dentre esses novos atores, nós temos São Tomás de Aquino, que é o principal artífice da escolástica, e introduz o pensamento de Aristóteles e vai construir um dos maiores sistemas teológico-filosóficos da Idade Média, e posteriormente também o frade franciscano inglês Guilherme de Ockham, ou também conhecido como William de Ockham, de 1285 a 1349, que vai ser aí o contestador do pensamento tomista, não é? Uma outra dimensão que vai tomar maior forma e sistematização é o relacionamento entre a fé e a razão. Então lembremos lá dos dois, né? Justino e Tertuliano, né? Então essas teses aí vão ser retomadas, porém com maiores desdobramentos, com a maior sistematização, né? Um primeiro momento que nós vamos ver é que a tese agostiniana de que a razão compreende a fé não vai ser descartada de um momento para outro, mas ao contrário disto, Santo Anselmo de Cantuária vai retomar essa tese agostiniana, né? Suas datas são 1033, 1109. E Santo Anselmo da Cantuária é considerado o primeiro pensador da escolástica. E ele formulou uma principal proposição, que é a prova da existência de Deus, também conhecida como argumento ontológico. A existência de Deus, que é uma evidência da fé, pode ser, segundo Santo Anselmo, uma evidência da razão. Uma outra forma de dizer que a crença ou a fé precede o entendimento. O filósofo Jean Pepin definiu as linhas mestras do pensamento desse filósofo, né? Então nós temos aí um pequeno trecho da obra História da Filosofia do medievalista François Châtelet, não é? Então vamos ver o que ele fala. Anselmo associa estreitamente a fé e a razão. A fé é primeira e a inteligência segunda. Não procuramos compreender para crer, cremos para compreender. E não compreenderíamos se não crêssemos de início. Dito isto, a fé deve pôr-se em busca da inteligência. Fides querens intellectum, isto é, a fé busca o entendimento. Não se poderia apresentar melhor definição da investigação teológica. Quaisquer que sejam, portanto, os direitos da razão, o ponto de partida do conhecimento não é unicamente racional. Seu ponto de chegada tampouco o é, pois, tendo chegado a seu termo, o conhecimento deve desdobrar-se em contemplação e amor. O conhecimento racional apresenta-se assim como o intermediário, precedido pela fé, que o suscita, coroado pela visão beatífica que o consuma. Não é?
Então esta é, em síntese, em suma, o grande projeto da escolástica, né, que é a fé em busca da inteligência. Fides queres intellectum. Não é? Então, nós encontramos aqui uma concepção diametralmente oposta à concepção de Tertuliano, né? Que a concepção de Tertuliano é uma concepção. Tertuliano tinha um lema que era credo quia absurdo, né? Ou seja, creio porque é absurdo. E aqui nós temos um procedimento inverso da tese de Tertuliano. Então, desta forma, o pensamento de Santo Anselmo vai ser levado adiante de forma mais radical ao submeter os dogmas cristãos às exigências da dialética por Pedro Abelardo, de 1079 a 1142. Né? Por essa postura, Abelardo é acusado de privilegiar a razão em detrimento da fé. Então vamos aqui para o tomismo, né? Tomismo. Então, o grande pensador da segunda fase da filosofia cristã, ou filosofia medieval, propriamente dita, é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, então, é frade dominicano, possuidor de grande erudição e originalidade, que por influência do seu mestre Santo Alberto Magno, 1206 a 1280, e de versões latinas das traduções dos árabes Avicena, 980 1037, e Averroes, 1126, 1198, de várias obras de Aristóteles, concilia a filosofia do Estagirita com o pensamento escolástico. Só que essa transição ela não se deu de maneira tranquila, porque São Tomás de Aquino vai ser extremamente contestado dentro do pensamento católico, em virtude do predomínio das concepções platônico-agostinianas. Então, quando surgem as primeiras manifestações do pensamento tomista, nós vemos aí que ainda é forte a influência de Santo Agostinho entre os muros eclesiásticos. Mas aos poucos, porém, São Tomás, sem conhecer as línguas hebraica, grega e árabe, portanto, limitado à leitura em latim, vai conseguindo impor a sua defesa do equilíbrio entre fé e razão. E vai passar de pensador contestado a artífice do pensamento oficial da Igreja Católica, graças principalmente aos argumentos contidos na sua obra máxima, que é a Suma Teológica. Não é? Então, nós encontramos aí, nessa obra, São Tomás de Aquino, ele vai retomar uma tese e ele vai dizer que Deus se revela de duas formas. Não é? Deus se revela através da Sagrada Escritura, não é? E ele também se revela através da razão. Só que a revelação de Deus mediante a Sagrada Escritura é uma revelação mais completa, é uma revelação, não é, que nos permite efetivamente conhecer a Deus e manter comunhão com Ele, enquanto que a revelação proporcionada pela razão é uma revelação que evidencia, logicamente, a existência do Criador, porém, por si só, ela é insuficiente para mantermos comunhão com o Criador. Mas o que faz São Tomás efetivamente? Sem abandonar a primazia da fé diante da razão, São Tomás valoriza o que as mentalidades representam e, sobretudo, as distingue. Influenciado pelo pensamento de Aristóteles, por exemplo, ele não deixa de reconhecer o valor dos sentidos e do intelecto como fonte de conhecimento. Isso se consubstancia na crítica que faz ao argumento ontológico de Santo Anselmo,
Enquanto o Santo Anselmo transita do ideal para o real, ou seja, concebe a existência a priori de um ser que não admite ser pensado como não existente, ou ainda, um ser do qual nada maior possa se pensar, São Tomás vai na direção contrária e defende a existência a posteriori de Deus, ou seja, com base nos efeitos conhecidos da ação criadora de Deus. Muito bem, então uma importante temática da escolástica, da filosofia escolástica, vem a ser a querela dos universais, não é? No nosso box aqui do glossário nós temos querela, significa debate, disputa ou discussão. Então, a valorização tomista da razão vai encontrar uma forte resistência. E um dos nomes nessa resistência é justamente o inglês John Duns Scott, 1266-1308. Para Duns Scott, a fé deve manter a primazia absoluta diante da racionalidade. Então ele vai prenunciar assim a desagregação do pensamento escolástico e os inícios do futuro pensamento moderno na história da filosofia, né? Então já temos aqui um dos precursores aqui da separação entre razão e fé, entre filosofia e teologia. E aí na esteira do pensamento de Duns Scott, nós temos um outro frade inglês também, franciscano, que é o Guilherme de Ockham, 1285-1349. E o Guilherme de Ockham vai acrescentar um elemento político e outro dialético à crise da escolástica do século XIV. Além de preconizar a supremacia da razão diante da fé, que é uma posição claramente antirreligiosa, Ockham questiona a relação da igreja com o Estado e vai se envolver na querela dos universais, que é uma célebre discussão metafísica sobre a natureza das ideias gerais ou dos gêneros e das espécies, os universais. Seriam as ideias gerais entidades mentais, somente nomes, ou existiriam de fato por si e em si mesmas, né? Então essa questão aí foi a chamada querela dos universais, que fez aí um grande rebuliço dentro da filosofia, né, escolástica, e então nós tivemos aí 4 respostas, né, pelos participantes dessa contenda para tentar entender essa questão. Essas respostas são de caráter lógico, são de caráter linguístico e também de caráter ontológico. Então nós vamos ter aí o realismo. E o realismo platônico ou transcendente é influenciado pela teoria das formas de Platão e vai conceber os gêneros e as espécies como entidades pertencentes ao mundo das ideias e com existência autônoma, ou seja, os universais não dependem das coisas concretas nem do pensamento, formas geométricas, por exemplo, né? O realismo aristotélico ou imanente é a posição adotada por São Tomás de Aquino, que, claro, influenciado por Aristóteles, né? Matriz aristotélica, que defende que os universais estão em potência nas coisas, ou seja, eles existem nos indivíduos, mas não são independentes, podendo ser conhecidos pelo pensamento abstrato. Isto é uma flor e isto é um coelho, indicam os universais coelho e flor, presentes tanto no coelho quanto na flor, individualmente, porém não fora deles. Conceitualismo. Então, o conceitualismo de caráter lógico é a posição que foi adotada por Pedro Abelardo, um dos mais influentes filósofos da escolástica, né? E um dos maiores, é considerado o maior lógico medieval, né? Abelardo entende os universais como conceitos derivados de sentenças, né? Que relacionam ou descrevem ideias ou objetos, resultado da tendência humana de agrupar objetos individuais em classes de objetos. Isto é uma pedra
indica tanto o universal pedra quanto a pedra individual, citada na sentença, mesmo que a pedra desapareça, ao contrário do realismo aristotélico. E a última resposta a essa questão é o nominalismo, que é a posição defendida por Guilherme de Ockham e considerada a mais radical de todas as proposições, porque nela os universais são apenas palavras e sons, flatus vocis, nada tendo a ver com objetos aos quais estão abstratamente relacionados. Então chegamos assim ao final da nossa aula sobre escolástica. Logicamente que é um período cronológico de tempo muito grande, porém, devido às configurações do ensino remoto e também da nossa disciplina no segundo ano, então nós chegamos ao fim desta aula exclusivamente sobre escolástica. Porém, vamos abordar na próxima aula o relacionamento entre a fé e a razão, não é? Principalmente levando em consideração a maior temática deste aspecto da filosofia escolástica, que é a existência de Deus. Então, um abraço e até lá.